Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. Falando sobre obreiros do passado que trabalharam muitíssimo e que não tiveram nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento. Eu me sinto no dever de trazer os seus nomes à nossa memória. Eu nasci na cidade do Rio do Sul, em Santa Catarina, em 1948. Muitas pessoas aparecem na internet e escondem. Eu não tenho problema de dizer onde eu nasci, onde fui registrado. Não, eu não tenho. Na igreja, a minha família já tinha entrado para a Assembleia de Deus em 1932. Então, eu me criei dentro da igreja, dormindo em banco, embaixo dos bancos. E muitas pessoas ficam irritadas quando eu falo isso. Eles queriam que eu estivesse bebendo no prostíbulo, por aí. Não! Me criei dentro da igreja. Se o diabo se sente mal com isso, o problema é do diabo, né? Porque eu me criei dentro da igreja. Eu não tenho problema nenhum que alguém se criou no mundo, não, e depois aceitou Jesus, não, que maravilha. Agora eu me criei dentro da igreja, eu vou dizer que me criei no mundo? Não, vou dizer que criei dentro da igreja, foi o que aconteceu. E na cidade do Rio do Sul, quem pastoreava a igreja era um brasileiro de origem alemã chamado Helmut Wagner, que eu já citei o nome dele em outro vídeo. Helmut Wagner era um homem marceneiro, um homem muito trabalhador, muito honesto. E trabalhou, e é bom lembrar que a Igreja Assembleia de Deus de Rio do Sul foi a primeira igreja de alvenaria de tijolos que foi construída em Santa Catarina. A primeira igreja. Então, era uma cidade que o evangelho ia muito bem. E quem pastoreava a igreja era Helmut Wagner, como já disse anteriormente. Um dia, numa escola dominical, em 1954, por aí, cantou-se o primeiro hino e a igreja sentiu um fervor muito grande. Quando foi cantado o segundo hino, o fervor aumentou muitíssimo. Quando foi cantado o terceiro hino, Deus se manifestou dentro da igreja. Pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Parecia o céu na terra. Uma coisa grandiosa. Mas, como a igreja aqui na terra é manuseada por homens, o sucesso de Helmut Wagner fez mal a muita gente, porque ele não era pastor. Ele era um dirigente de igreja. E o sucesso dele começou a incomodar muita gente, mas ele continuou. E chegou o tempo que eles dão um jeito de despedir a pessoa. Se a pessoa cometeu um pequeno errinho, eles ampliam, até que aquele erro seja muito grande e a pessoa é expulsa. Mas se ele também não comete nenhum erro, eles dão um jeito de expulsar. Eles são malignos. O diabo usa eles. E então, Helmut Wagner deram o bilhete azul para ele. O bilhete azul significa o adeus. Vai saindo. Ele não recebia salário, não recebia nada. Trabalhava muitíssimo. E muitos anos mais tarde, meu pai disse que este homem era um homem de altíssimo valor. Ele, ao sair de Rio do Sul, antes, ele chamou meu pai e disse: José, eu te devo um dinheiro.
e eu quero dar esta bicicleta como pagamento da minha dívida. Era uma bicicleta nova, bonita, estava no tripé, limpa, bonita. Mas o meu pai era um homem de muita classe. Disse, não, obrigado, eu não quero a sua bicicleta, muito obrigado. E Helmut Wagner foi-se de Rio do Sul. Eles não fizeram aquelas despedidas, aquelas coisas, não. Mandaram ele embora. Helmut Wagner tinha muitas mensagens, muitas. E quando eu soube que este grande homem passou por esta vergonha, por esse desprezo, eu procurei saber onde ele estava. E ele estava na cidade de Anápolis, em Goiás. E eu fui na casa dele. Eu devia ter 20 anos de idade. Lá encontrei a esposa dele. Ficou muito emocionada em saber que um moço de Rio do Sul estava procurando o marido dela para agradecer pelo trabalho que ele fez em Rio do Sul. E ela me contou como ele tinha tantas mensagens, que um dia ele orando, ele sentiu quando vinha do céu, caindo como fosse neve, partículas, e cada partícula era uma mensagem que vinha para ele. Ele morava em Anápolis e trabalhava em Brasília na construção civil. Era muito longe para andar de carro, mas ele ia, trabalhava. Uma certa vez ele voltou em Rio do Sul para visitar a igreja que ele tinha sido o obreiro que cuidou daquela igreja. Quando ele saiu, eles botaram obreiros, assim, com pouca capacidade, assim, pouca espiritualidade. E a igreja foi mal. Muitos escândalos, muita coisa ruim aconteceu. E ele chegou, sentou-se na igreja. Não foi nem recebido, nem lhe deram boas-vindas, porque na nossa igreja é assim, pastor não tem passado. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele deu a vida dele, deu o sangue dele, deu o dinheiro dele, deu o tempo dele, deu a juventude dele. Depois ele volta lá, ninguém se lembra mais dele. É pior que Hollywood. Então, meu pai estava lá e viu o desprezo com que ele foi tratado novamente. Acontece que Helmut Wagner ganhou muitas almas para Jesus e já entrou na eternidade. E os perseguidores dele também já entraram. Naquele grande dia, o Senhor perguntará a eles o que levou eles a perseguirem um santo de Deus, um pregador do Evangelho que não tinha mancha nem culpa nenhuma em seu ministério. Não sei se algum remanescente neto de Helmut Wagner, ou neta, ou algum parente dele poderá ver este vídeo, não sei. Mas se você, de alguma forma, é parente de Helmut Wagner, parabéns. O seu avô, seu tio-avô, ou seja lá quem for, fez um excelente trabalho em Rio do Sul. Apresentou crianças, ganhou almas e fez o serviço de Deus. Sempre falo para aqueles que estão começando. Não despreze aqueles que já prestaram o serviço na obra de Deus. Aqueles que pavimentaram o caminho que nós estamos andando. Aqueles que plantaram as árvores que nos dão a sombra e o fruto. Não os tenha em descaso.
mas mostre a tua dignidade e o teu valor em reconhecimento àqueles que já foram heróis na fé e que só estão esperando a chamada do eterno Deus de toda a terra. Muitas pessoas estão no púlpito da igreja e não creem em Deus. Se eles crescem em Deus, teriam uma vida diferente. Agora, quando eu chegar na eternidade, eu quero ver o meu Pai, ver aqueles que já partiram antes de mim, que prestaram grandes serviços à causa do Mestre e que foram esquecidos dos nossos, mas lembrados por Deus. Deus disse certa vez sobre Antipas, a minha fiel testemunha, que tinha perdido a vida. Deus se lembrava desta fiel testemunha. Então, por onde quer que você esteja, seja você um pregador jovem ou de meia idade, saiba que o Senhor observa os seus pregadores em toda a terra. Ao encerrar as minhas palavras, eu quero dizer a vocês que neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que muita gente já se sente incomodado de eu falar isto. Claro que o mundo é maravilhoso. Pregamos o Evangelho, estamos vendo o resultado da pregação do Evangelho. Temos todas as coisas modernas para levarmos Cristo às nações. Eu vou dizer que este mundo não é maravilhoso? Este mundo é maravilhoso. E o diabo que deu o jeito dele. Se não gosta, problema dele. Ele começou uma briga, uma luta que não pode ganhar. Eu quero dedicar este vídeo aos irmãos que estão em Israel, a nossa outra pátria, que tão bondosamente veem meus vídeos e comentam sobre eles. Um dia nós seremos vizinhos, porque é o lugar que eu pretendo um dia viver, segundo a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês que estão em Israel, uma pátria tão perseguida, mas nunca esquecida por Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre, neste mundo maravilhoso dele. Eu digo amém e amém. Muito obrigado a todos vocês.